boa noite para todo mundo que está com a gente, chegando no Metrópolis de sexta-feira, né, Cunha Júnior? Sextou, boa noite, Boa noite, querido. Boa noite para você que está em casa. Vamos juntos e juntas e juntes? Eu já começo o programa de hoje fazendo um convite, porque este fim de semana acontece a primeira edição aqui no Brasil do Jazz is Dead, que é um evento que reúne músicos, produtores, para falar sobre música e as suas conexões. Olha, horas de bate-papo para compreender os elos entre samba, jazz, funk, hip hop. E só tem fera nessas mesas de debates, Didi. Olha, tem gente como Antônio Carlos Ocafe, Baiana System, Céu, Jorge do Peixe, Marcos Preto, Pupilo. Tem muita gente que entende de música. E tem também, atenção, Dom Salvador, compositor e pianista paulista que vive nos Estados Unidos e é um dos pioneiros do samba jazz. Dom Salvador está aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho você vai curtir esse grande artista brasileiro ao piano. Que tal, hein? Fica com a gente. Metrópolis está começando. O pianista e compositor Dom Salvador está no Brasil para participar de uma série de encontros e a gente recebe ele no estúdio. Dom Salvador no piano e as canções do seu álbum mais recente, Samborium. Vocês, Claudinho e Bochecha! Quero te encontrar, quero te amar. Tem a estreia do filme Nosso Sonho, a cinebiografia da dupla que revolucionou o funk nacional, Claudinho e Bochecha. Os animais despertam os mais diferentes sentimentos em nós. São relações que rendem muitas histórias, fora e dentro das telas. A cineasta Flávia Moraes passou 4 anos desvendando o vínculo que existe entre cavalos e seus treinadores. É hora de saber mais sobre as relações entre humanos e animais. A partir da perspectiva da relação do homem com o cavalo, começa a falar de muitas outras coisas. Como que foi esse processo até da pesquisa? Qual é o ponto de partida que é bem diferente do ponto de chegada, né? Na verdade, eu gosto de dizer que o Visions in the Dark, ele fala também sobre cavalos, né? O assunto que começa toda essa brincadeira é o assunto da comunicação, a partir de um interesse meu pessoal sobre o trabalho do Monty Roberts, que é um horse whisperer, né? Um cara que conversa com os cavalos, e ele gosta de dizer que ele ouve os cavalos, não fala. Comunicação é mais ouvir do que falar. So they have a silent language of gestures. So this means one thing. This means a totally different thing. And then here is way, way different. And that's the other end of the spectrum. Just that much. Ele é um filme que começa pela comunicação, mas ele fala também sobre tradição, né? O que muitas vezes impede a comunicação de fluir de um jeito melhor, porque a tradição ela impõe costumes, ela impõe uma cultura. O feminino, não o feminino feminista, mas o feminino como adjetivo possível, inclusive para o homem, o feminino como delicadeza. O cavalo, ele é extremamente poderoso, ele é um bicho enorme, pesa meia tonelada, mas ele é muito assustadiço e delicado. Ele parece um predador e ele é presa. Tenho meus poucos cavalos crioulos aqui na minha propriedade, aqui perto, e eu converso com eles na linguagem deles, que é relinchando. As pessoas dão risada, mas é isso que eu faço, por isso que eu sou louco. E eles entendem. Até os putrilhos mais novinhos aprendem rapidamente a me responder. A relação da humanidade com o cavalo, de paixão pelo cavalo, é milenar, né? E o cavalo é muito iconográfico na história do homem, né? Desde o cavalo de agricultura, o cavalo de guerra, mas o cavalo também é o cavalo de esporte, né? O cavalo de salto, o cavalo de corrida, o cavalo de polo. Será que existe um respeito com o animal em todas essas atividades?
muito falado sobre como esse filme também é uma lembrança da nossa falta de conexão com a natureza. A gente perdeu essa comunicação, a gente perdeu o conhecimento ancestral da leitura da natureza que os índios têm, que ainda têm, mas que a gente tinha muito mais e que a gente, quando criança, tinha e que a gente perde, porque aí a Temple fala isso, né? Quando você é criança, você funciona através de raciocínios de imagem e depois, quando a palavra toma conta e a cabeça começa a fazer barulho, você perde essas conexões mais sutis. Acabei de ver o documentário da Flávia Moraes, que é incrível, é lindo, faz a gente repensar a nossa relação com a natureza, com os outros animais, uma relação que eu tenho aqui com a minha amiguinha Bina. Aliás, no audiovisual nós temos muitos exemplos de interação entre animais e humanos, seja na realidade ou na ficção. Como no filme Dolittle, Robert Downey Jr. é um médico que vive com animais exóticos e conversa com eles. Todos embarcam numa aventura para curar a Rainha Vitória. Nobody told me there'd be a dragon. Mowgli, o Menino Lobo, é um clássico da Disney. The jungle is no longer safe for you. But this is my home. Only man can protect you now. A versão live action de 2016 mostra o garoto acompanhado por uma pantera e um urso numa viagem de autodescoberta. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. Mas a relação entre humanos e outros animais pode ficar bem intensa. É o caso da série de filmes Planeta dos Macacos, onde nossos primos símios ficam bem inteligentes e nos confrontam. It will be a planet of apes. Nossa história com os lobos, que viraram nossos cachorros domésticos, é bem antiga. Essa amizade adorável, que já existe há mais de 15 mil anos e rendeu já muitos filmes. Marley e Eu já é um clássico. Owen Wilson e Jennifer Aniston têm um labrador que é muito especial. Prepare-se para emoções fortes. Outro que emociona muito é Sempre ao Seu Lado. Richard Gere encontra um filhote de Akita numa estação de trem. O cão passa a acompanhá-lo até a estação todos os dias e fica lá esperando ele voltar, mesmo quando ele não volta mais. Ei, vamos dar uma chance para quem gosta de filmes com gatos? Excuse me, do you know whose cat this is? Bob came to you for a reason. Bob? That's what he wants you to call him. Um gato de rua chamado Bob é uma boa opção. Bob vive com o músico James e acaba ajudando seu dono na luta contra drogas. Everyone gets a second chance. Luckily for me, I had a very important companion. Acho que é parente de raposa. Adora comer ovo de galinha. E se você curte assistir animações com animais, tem opções muito engraçadas. Madagascar, por exemplo, fez tanto sucesso que acabou rendendo vários filmes. 4 animais de zoológicos se metem numa enrascada e têm que se adaptar para viver na natureza. E quem de vocês que assistem o Metrópolis não fica esperando para ver antes Chão o Carneiro, que sempre apronta confusões na fazenda? Eu vejo sempre.
E aí, Bina, vamos acabar o programa? A gente vai acabar mostrando 2 ótimos documentários. O Segredo das Baleias é uma série documental. A gente descobre como as baleias se comunicam, fazem amizade e criam seus filhotes. O meu favorito é Professor Polvo, que ganhou o Oscar. Um cineasta faz uma improvável amizade com um polvo. É impressionante como esses animais são inteligentes, brincalhões, e nesse caso, mostrando até um grande vínculo afetivo. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that we're very similar in a lot of ways. Depois de tudo isso, a gente fica refletindo sobre o quanto temos que aprender com os outros seres vivos. E que não somos tão especiais assim. Somos parte de um grande ecossistema. Gente, a mais bonita do Brasil, Bina. Depois do intervalo, tem o pianista Dom Salvador aqui no nosso estúdio. Você não pode perder. Mas antes, eu queria falar da homenagem que a Academia Real Inglesa está fazendo para a pioneira da arte performática, a sérvia Marina Abramovic. Amanhã começa uma retrospectiva que celebra os 50 anos de carreira da artista. É a primeira vez que a instituição britânica homenageia uma mulher. São fotos, vídeos, instalações que apresentam os trabalhos mais emblemáticos da carreira dela. As performances de Marina Abramovic são marcadas pela intensidade da relação com o público, com os limites físicos e psicológicos que ela estabelece com o corpo humano. Gostamos muito por aqui. Por isso, vamos para o intervalo com um trecho da performance A Artista Está Presente, feita no MoMA, em Nova York, em 2010. A gente volta daqui a pouco.
Dom Salvador, aqui no Metrópolis. Nossa, a gente está tão feliz por ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Honrados estamos nós, viu? Muito obrigado mesmo. Prazer. Eu já falo para vocês aqui, olha, para quem não sabe, Salvador da Silva Filho, o pianista paulista Dom Salvador, vive nos Estados Unidos já há 50 anos e está de passagem pelo Brasil para uma série de eventos. Entre eles, divulgar o seu mais recente álbum, que se chama Samborium. Nele você... Na verdade, esse disco você fez durante a pandemia. Eu fiquei, você falou para mim que conheceu dois músicos durante a... Como é que foi essa história? Dois músicos maravilhosos, né, que é o Gilles Lopes, né, baixista, né, e o Graciano Zambonin, baterista. Eu conheci os dois num grupo dois famoso, músicos brasileiros que moram em Nova York. Um de Rio Grande do Sul e outro de Curitiba. Né? E o baixista morou muitos anos na Inglaterra, 10 anos na Inglaterra, morou na França, morou na Alemanha, fala vários idiomas, uma coisa, sabe? Inclusive ele tá saindo o primeiro disco, né? Dele, sabe? Ficou maravilhoso também. E o Zambonin também já tem um disco gravado já há uns 2 anos, né? E como é que foi? Você fez porque você não era durante a pandemia. Você foi para sua casa e vocês começaram a improvisar. Nós começamos a tocar junto, né? Assim, nós vamos tocar qualquer coisa, improvisado. Qualquer coisa, isso aí o Gafieira, por exemplo, que você tocou aqui agora. Não, mas aí nós começamos a tocar e a gente via que estava, sabe, entrosando cada vez mais, sabe? E a gente pensava mais ou menos da mesma forma. Eu sempre gostei de tocar bem solto. E baterista, baixista, sempre cada um, sabe, com a sua concepção, mas juntos, assim, dá uma química, sabe, interessante. Foi isso que aconteceu. E a coisa que mais importante é que a gente tem um som junto. Entendeu? Assim, sabe? É um som, quando a gente toca. Qualquer coisa que toca é um som, entendeu? Um negócio... Para quem não sabe também, esse rapaz aqui é um dos pioneiros do samba jazz, fez várias revoluções e continua fazendo várias revoluções na música do Brasil, na música do mundo. E até falando nisso, na música do mundo, eu queria saber se o Thelonious Monk é uma referência para você, porque tem 3 músicas do Thelonious Monk no seu disco. Né? Porque eu sempre ouvi muito Thelonious Monk, inclusive quando eu gravei o disco do Rio 65 Trio. Tem uma música chamada Fajuto que tem muita influência do Monk. Né? E eu vi o Monk tocando com o grupo do Art Blake, né? E tive a honra de conhecê-lo, né, em Minneapolis em 1967. Estava lá trabalhando com o Copinha, né, flautista, né? E Chico Batera e Sérgio Barroso. Aí coincidiu que eles estavam tocando nessa mesma época lá, tocando lá. E nós fomos lá, fui apresentado a ele, né? Mas era uma pessoa excêntrica, né? É gênio, né? Gênio. Como você. Não. Aqui, eu peguei aqui um crítico do jornal The New York Times, escreveu o seguinte, ele disse que você tem samba na mão esquerda e fraseado de jazz na mão direita. Você concorda com isso? Sei lá, realmente eu gosto de fazer samba na mão esquerda. Eu gosto de, mais ou menos, assimilar o som como se fosse um violão. Né? A gente faz a mão esquerda. É como assim, mais ou menos? Assim, né? Essa é a mão do samba. Do samba, é. E o fraseado de jazz, como é que é? A gente tem que fazer assim, ó. Senhor, obrigado. Ontem eu estava escutando o seu disco, que é maravilhoso, e agora poder ouvir você tocando aqui. Mas tem um documentário que eu assisti, que é com você, né? Que é maravilhoso, que em breve vocês vão poder assistir também. Mas eu gostaria de mostrar um trechinho para o pessoal em casa. Sim. Vamos ver? Vamos lá. Esse é o disco mais procurado pelos colecionadores, que é o disco mais caro do Dom Salvador. Tudo de moderno, assim, envolvendo música negra, o princípio foi com o grupo Abolição.
Abolição, o nome da Dom Salvador é o Grupo Abolição, cara. Aquela negada chocava, bicho. $300. Aqui é a forma, que é a forma maior? $300, né? Uau! $300? Nossa, tá valendo bastante, hein? Escuta, esse documentário se chama Dom Salvador e Abolição. Que para quem não sabe também, porque faz bastante tempo, e foi em 1970, eu acho que foi criado a Abolição, né? A Abolição foi um grupo que Dom Salvador formou entre 1970 e 72, só com homens pretos, homens negros, e que fez um gingado danado, samba funk, samba soul. Você criou toda essa história. Foi juntando a coisa. Partiu do Elcio Milito, que foi o produtor do primeiro disco, né? Que eu gravei um disco antes. Sim. É que a Abolição ficou uma coisa que é uma lenda. Arredondou, né? Ali arredondou. Vocês foram perseguidos de alguma forma pela ditadura? Por esse mais nome, ou menos, Abolição, estão querendo falar de liberdade, não é bem assim. Não, mais ou menos. Realmente estava assim, o negócio estava ficando meio sério. Né? Mas, graças a Deus, eu nunca tive oportunidade não teve que sair correndo, como muitos deles. Você não foi para Nova York por causa disso, né? Não foi por isso, não. Não foi mesmo. Olha, para encontrar o Dom Salvador, vocês vão ter algumas oportunidades. Ou vocês vão para Nova York e vão para o The River Café, lá no Brooklyn, onde ele toca quase sempre lá. Aqui no Brasil, domingo, não é? No Central 1926, que fica na Praça da Bandeira, num evento que se chama Jazz is Dead. Infelizmente, Dom Salvador não vai tocar, mas ele vai falar. Muita gente boa, muita gente bacana vai falar lá sobre música. Então, é um encontro para falar sobre música. Mas o Dom Salvador está prometendo voltar para o Brasil no início do ano que vem para ir para tocar. Em janeiro, e trazer o sexteto, né? Trazer o sexteto para tocar. Então, por enquanto, só quem está ouvindo e vendo Metrópolis tem a oportunidade de ouvir Dom Salvador. Querido, muito obrigado. Prazer, uma honra. Você podia encerrar o nosso papo aqui, a nossa conversa, o nosso encontro com música? Sei. Pode ser? Pode, claro. Por favor, obrigado, hein?
Dom Salvador do Metrópolis, fundamento da música brasileira. Estou me sentindo livre a partir de agora, e vocês? E o assunto agora é cinema, porque terça-feira começa na capital mineira a 17ª edição do Cine BH. Pois é, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte apresenta esse ano 93 filmes de 13 países estrangeiros e 12 estados brasileiros. A sessão de abertura, na terça, é com o filme Zé, do diretor mineiro Rafael Conde. Aliás, ele e a atriz, a diretora Yara Novas, são os homenageados dessa edição. O filme de Rafael é inspirado na vida do militante de esquerda José Carlos da Mata Machado, morto pela ditadura militar em 1973. A gente mostra para vocês agora um trecho desse longa e marca um encontro para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você deu notícia? Não. Foi essa madrugada. Foi embora, nem me avisou? Quanto menos gente souber, melhor. Em Anápolis, o chefe do estado visita as instalações da primeira ala de defesa aérea, base dos aviões Mirage. No hangar de manutenção, pode ver um Mirage. Metrópolis está de volta nesse calorão do Brasil inteiro, né? Você quer fugir desse calorão? Temos uma dica, ir ao cinema. Sim, lá tem ar-condicionado, mas não é só isso. Tem 2 estreias incríveis este fim de semana. Uma delas é Elise Tom, Só Tinha Que Ser Com Você. Lindo filme. O diretor Roberto de Oliveira registrou o encontro da Elise do Tom dos músicos dessa banda em Los Angeles em 1974, quando eles estavam gravando o icônico disco Elise e Tom. O documentário vai mostrar pra gente os conflitos, os desentendimentos, as tensões ali desse encontro, mas também como a música nasceu ali a partir dessa conexão que eles fizeram. Vale muito a pena ver, né, Júnior? Com certeza absoluta. E você pode também emendar numa outra estreia, a cinebiografia da dupla que revolucionou o funk nacional. Claudinho Bochecha, claro. O filme, que se chama Nosso Sonho, tem direção de Eduardo Albergaria e mostra essa amizade da dupla que começou na infância e rendeu hits aí, que são cantados até hoje. Aliás, Didi, você conversou com os atores? Sim. Não é? E aí, como é que foi esse encontro? Maravilhoso. Maravilhoso, porque estava todo mundo numa homenagem, sabe, mesmo, aos dois. E eu achei muito interessante, Cunha Júnior, que o ponto de vista do filme, quem conta, o narrador do filme, é o Bochecha. Então é uma homenagem ao Claudinho, mas também a gente começa a perceber não só ali o começo dos dois, mas muito de onde veio a inspiração musical do Bochecha, a relação dele com o pai que também era um músico que não conseguiu o sucesso que queria, não conseguiu colocar a criatividade que ele queria. Então eu acho que essa dupla que conseguiu falar com o Brasil também dialoga com uma outra geração de músicos negros que não conseguiu. Então é bonito isso também, sabe, no filme. Além da alegria desses dois, das músicas e de um elenco muito negro, o Brasil na tela, muito bom. Eu gostei. Então a gente canta junto, tem ar-condicionado. Faz dancinha. Faz dancinha. É o melhor programa do fim de semana, né? Vocês conferem, então, na semana que vem, como é que foi essa conversa que a Didi conversou aqui com a gente, falou, deu só uma prévia pra gente. Só uma prévia, né? uma pequena prévia. Isso. Por enquanto, vocês fiquem com uma cena do filme. Eu tô, seu Américo, peraí, isso aí tá muito pesado. Leva isso aqui, ó. Pra você não me tirar da sua cabeça, tá? Vai com Deus. Bora, Pátria, vamos viajar, vocês. Tchau, negão. Tchau. Até mulher. Quero de novo com você e atracar com gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer, controlo o calendário sem utilizar as mãos. Eu quero de novo com você e atracar com gosto, corpo, alma. No ritmo de Claudinho e Bochecha, funk melody pra você. Pois é, e Metrópolis, segunda-feira a gente tá de volta, às 7h10 da noite. Até lá, um ótimo fim de semana pra você. Beijo, tchau, tchau. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar.
pensando em você, delírios de jogar futebol. Só love, 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 só Para de palhaçada, Beto. só love, só love, só love, só love. O Beto tá falando sério? Só love, 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 só love. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!